teu artigo começa por dizer que a soberania é condição essencial para o Estado manifestar a sua autoridade, ok? E agora faço-te uma pergunta que é uma armadilha libertária. Tu falas na autoridade para o efeito da relação internacional e da autoridade sobre o seu território e os seus cidadãos, delineando as fronteiras onde a influência de outros Estados cessa. Portanto, esta definição é abrangente o suficiente e está numa frase. Parabéns. Mas começo por fazer uma pergunta. Tu distingues entre a autoridade reconhecida e a autoridade imposta? E qual é a mais vantajosa do ponto de vista da manutenção da soberania? Pois bem, então para efeito de resposta, tenho a dizer que não é necessariamente uma armadilha. Essa é uma questão que até se discute amplamente na ciência política, que é a capacidade de nós sabermos distinguir aquilo que é o poder real do poder de facto. Que o poder real, quando eu falo de poder aqui no contexto político, depois há a questão do poder não político, que é uma questão de mero poder. Se eu usar a minha força sobre alguém, não é necessariamente poder político, é poder. E depois a tal questão da autoridade. A autoridade é a minha capacidade de eu fazer com que alguém ou algo, neste caso alguém, consiga fazer uma determinada ação, consiga fazer um determinado comportamento que eu procuro que ele efetivamente faça, sem que eu tenha que utilizar essa mesma força. É a capacidade de eu convencer a pessoa, seja através de incentivos, por exemplo, a fazer determinado ato ou a cumprir determinado ato. Portanto, essa autoridade de nós dizermos que neste território é assim que se deve fazer algo, e procuramos que a própria população conduza os seus atos para cumprir com esse algo, é capacidade de autoridade. Mas distingue, obviamente, aquilo que é a tal coerção, porque a forma como hoje o Estado está inserido é, se eu não cumprir, por exemplo, com os tais impostos, claro que se eu resistir, ir resistindo, vai usar essa mesma força. A mera existência do Estado, da forma como ele foi pensado, pelo menos da forma como ele está construído na atualidade, é à base desse mesmo poder e não apenas da autoridade, porque se eu conseguisse perguntar a todos os portugueses se revêem neste Estado, que, por exemplo, quando temos grandes grupos em termos económicos a faltarem às finanças na casa das centenas de milhões, nada lhes acontece, ou até bancos, mas quando um cidadão falha de 1 euro, o Estado é o primeiro a cair em cima, se calhar a maioria acha que não se revê neste Estado, ou se calhar nem pensou sobre isso. Mas a verdade é que tem que cumprir com ele, porque senão o Estado usa esse mesmo poder. O que nós deveríamos ter era um Estado que representa essas mesmas leis, ou seja, codifica aquilo que são as normas que uma sociedade no seu território deve fazer, e é um Estado que dá o exemplo, ou pelo menos serve de autoridade para nós, lá está, cumprirmos estas mesmas leis, que devem ir ao encontro, por exemplo, da cultura de um país, por exemplo, ou de um povo. Eh, Portanto, a autoridade aí, na minha opinião, é o mais principal, porque uma sociedade que consegue de forma livre chegar a uma forma eficiente de governo e de autogestão é, a meu ver, eh, fundamentalmente mais evoluída ou está num estado de evolução superior em relação a uma sociedade que só faz as coisas a partir da força. Se uma sociedade já Portanto, a tem autoridade, como? a autoridade reconhecida do ponto de vista político é mais vantajoso para uma sociedade soberana que haja autoridade reconhecida e não imposta. Estamos de Sim, acordo? sim, eu acredito que sim. Até, eu acho que isso até ajuda. Simultaneamente, isto é quase a questão do ovo e da galinha. Simultaneamente ajuda e simultaneamente é a fundação a que uma sociedade evolua, em termos daquilo que é o seu valor enquanto sociedade, aquilo que é o seu capital social. Olha, compare-se uma Suíça, em que, sim, existe naturalmente, porque é um Estado como os restantes nesse aspecto, utiliza a força, mas chegaram a um ponto social em que a autoridade é o suficiente para dissuadir, por exemplo,
certos atos que socialmente são negativos. Eu agora, por acaso, nem sei se vocês conseguem ouvir, por acaso está aqui a haver festa, ou estão a fazer muito barulho lá fora, não sei se dá para ouvir, mas a estas horas, por exemplo, isto na Suíça seria impensável. Aqui em Portugal seria necessário o Estado usar essa força para se impor uma lei que daqui a bocado vai continuar, que é a partir de umas X horas não haver barulho. Isto significa simultaneamente que Portugal ainda não está pronto para viver nesse mesmo estado, de mera autoridade e não poder, mas que precisamos também de construir essa sociedade que consegue reconhecer essa autoridade sem precisar apenas deste poder. Quase como as crianças, né? As crianças que conseguem seguir aquilo que nós achamos que é um modelo e certos atos que são socialmente corretos, daquelas que, quando comportam-se mal, precisam sempre de alguém que as ponha na linha. A primeira, necessariamente, é o modelo mais desejável, muito mais eficiente, muito menos estressante, muito menos violento, muito menos agressivo. Mas necessariamente precisamos também de educar essa criança a ser assim, na minha opinião. Não é só tirar os pais e a criança não se vai autoeducar, na minha perspectiva. Muito bem. Tu, na ciência política, estudaste as diferenças entre os conceitos de legitimidade atribuída, de legitimidade reconhecida, status atribuído e status reconhecido? Tu, Não, porque eu não estou em ciência política. Eu, por acaso, tenho algumas cadeiras opcionais que são parecidas com ciência política ou que têm conteúdo de ciência política. Se eu estivesse a ser licenciado em ciência política, teria aprendido isso. Como eu estou em relações internacionais, que por acaso tenho algumas cadeiras de ciência política, falei das diferenças de legitimidade, a tal autoridade e o poder em si. Portanto, ligeiramente diferente. ok. Eu tive um professor, isto é um breve discurso, uma discussão sobre um professor falecido, já saudoso, que era o António Chambino, que era um homem que trabalhou para a CIA em África durante muitos anos e sabia apotes de África, das relações internacionais, etc. E ele explicou-nos muitíssimo bem as diferenças entre legitimidade atribuída, legitimidade reconhecida e status atribuído e status reconhecido. Ou seja, vale para o status e para a legitimidade. O atribuído é aquele com que tu nasces, o reconhecido é aquele que os teus pares te reconhecem. Portanto, dão-te um status que pode não corresponder ao teu atribuído. Podem dar-te um status superior ao teu atribuído ou inferior. Por exemplo, se o filho do rei, que nasce com o status de príncipe, é um imbecil, o status reconhecido vai ser o de imbecil e não o de propriamente nível do rei, que anteriormente seria um bom soberano. Não é? Portanto, estes conceitos são fundamentais porque a malta que anda na política tende a pensar que as coisas são automáticas, não é? Que temos um status só e basta. Não, nós temos dois modos essenciais de status e quer ao nível do status, quer ao nível da legitimidade, contribuem depois para a nossa autoridade. Não é? Se nos reconhecem um status e uma legitimidade bons, depois podemos ter autoridade e não temos que recorrer à força. Estamos de acordo, não é? Sim, sim, o ideal é não precisarmos, né, de Recorrer à recorrer a força, essa à força. a essa mesma força. Mas estamos exatamente de acordo. Portanto, do ponto de vista libertário, é evitar a agressão. Agora, continuando no teu artigo, podes discorrer brevemente sobre os quatro tipos de direita, tu identificaste-os com animais, com muita piada. Podes falar primeiro sobre a lagosta e sobre os petersonianos? Sim, certamente. Eu identifiquei esta facção, eu até há um ponto em que eu digo que estou a ser amigo deles ao incluí-los aqui, porque, para certa forma, da forma como a direita tem evoluído desde a eleição de Trump em 2016, eles já não são propriamente a direita. Estiveram à direita, mas em vários aspectos ainda têm alguns tiques liberais que, na minha opinião, os colocam no centro-direita. Porquê? Porque são uma direita que, para todos os efeitos, se foca muito num discurso individualista, o tal discurso, não necessariamente de autoajuda, mas
parecido até com o discurso do professor Mitar Ribeiro, da autorresponsabilidade. Há um foco muito grande nessa autorresponsabilidade. Mas espera, antes de É avançares, só para focarmos, porque é que o Peterson usa a metáfora da lagosta? A alegoria da lagosta. ele usa a metáfora da lagosta, porque a lagosta, para todos os efeitos, ele usa esse animal, e transpõe numa analogia aquilo que são as relações hierárquicas da lagosta e como ela se tenta inserir nesse meio, para aquilo que são os humanos. Portanto, o homem, na perspectiva do Peterson, tem que ser alguém que tenha a capacidade de usar a força, mas contém-se. Alguém que tem disciplina, ele até dá muitas vezes o exemplo do arrumar o quarto. Se quer arrumar a sociedade, primeiro tem que arrumar o quarto. Um, e portanto ele usa esse exemplo dessa lagosta. É um animal que, para todos os efeitos, tenta dominar no seu meio e não tem receio disso. Agora, lá está, é por causa da tal questão da individualidade. Ele acha que os homens neste momento estão a passar por essa mesma crise. Ele também fala muito da questão do feminismo, mas sem esse desenvolvimento pessoal vai ser impossível combater essas tais consequências negativas que, por exemplo, o feminismo tem trazido. Qual é que é a crítica que eu faço aqui? Ele fala do feminismo, mas na minha opinião não vai ao fundo do porquê do feminismo ter existido em primeiro lugar. Portanto, ele critica o resultado e não a semente do problema. E depois aí já abriu espaço para um discurso o que começou a criticar, tal como eu. Agora eu critico, porque na altura começaram a pensar, mas isto não é suficiente. Quer dizer, não basta criticar o discurso feminista de que, ai tal, as mulheres têm que querer almejar estar no topo das grandes empresas e por vezes quando, por exemplo, no caso dos países nórdicos, ele até fala numa entrevista, eu até acho que é em Portugal, ele deu uma entrevista ao Observador e ele até falou disto. Nos países nórdicos fizeram-se grandes programas até para termos esta equidade nas grandes empresas e quando se tentou criar esse mesmo cenário, viu-se que os resultados agravaram-se em termos de desigualdade. Portanto, aquilo que era a igualdade pretendida pelas feministas agravou-se e menos mulheres até começaram a chegar lá em cima ao topo porque tiveram necessariamente menos busca por esses mesmos cargos. E ele fala muito nisto, mas ele não vai à crítica da igualdade. Porquê? Porque, a meu ver, ele insere-se mais num espaço até de mentalidade que é pós-Revolução Francesa da questão do igualitarismo. Portanto, eu não acho que ele aqui vá ao fundo da questão. Por isso é que eu o coloco à parte. Por isso é que eu acho que é este tipo de direita que nós não podemos querer que tenha todo o sucesso e que Mas coma o espera, resto da direita. mas o Peterson, de certa maneira, acaba por continuar a ser anda ali nas franjas do marxismo, não é? Eu acho que sim, porque ele tem um certo igualitarismo que, na minha opinião, não se pode encaixar tão facilmente num espaço que nós dizemos de direita, né? Ele tem, ele tem uma certa visão até compatível com aquilo que é a sociedade do Canadá, que ele, para todos os efeitos não é americano, e que é muito flexível com esse igualitarismo, quer para as questões, por exemplo, de matéria racial, como por exemplo o discurso que se recusa a reconhecer as diferenças entre os diferentes povos, ele recusa ir por aí completamente, ou para questões como, por exemplo, do tal género, dos tais sexos. Ele aí já não tem tanto problema, foi uma batalha que ele levou pessoalmente para a frente, a batalha contra o feminismo, que é diferente do feminismo. O feminismo é uma forma extrema e bastante mais radicalizada do feminismo, no sentido em que é como se fosse uma espécie de misandria aplicada à política. Misandria, para todos os efeitos, é esta visão negativa de insulto, de discriminação contra os homens. Mas nunca o vi a fazer esse raciocínio de nós chegámos ao ponto em que chegámos porque alguém achou que em condições normais devíamos caminhar para uma sociedade igualitária e falar, eu também falo nisso no artigo, na distribuição relativa de poder matriarcal, em que houve um processo de tirada de poder patriarcal do homem, da sociedade, e houve uma distribuição para a mulher. E olhou-se para isso como algo positivo e que ia fazer muito bem à sociedade ocidental. Eu acho que ele nunca fez propriamente esse exercício,
E se o fizesse, teria que chegar à conclusão lógica de que isso foi catastrófico para o Ocidente. E se foi catastrófico para o Ocidente, ok, quais propostas para resolver isso? E essa direita não oferece propostas para esse mesmo problema. Sim. Mas olha, há uma área em que o Peterson nunca tocou, que é a questão do bolchevismo. Não falo do comunismo, que ele é crítico relativamente ao comunismo, mas ele, relativamente às origens do bolchevismo, nunca participou. Eu não sei se tu assististe a um vídeo em que ele faz uma palestra num auditório e há um dos membros do público que, na altura de perguntas do público, lhe pergunta ao Peterson se ele leu o livro do Alexandre Solzhenitsyn, 200 Years Together, portanto, 200 anos juntos, que é um livro que não existe em português, existe em francês, existe em inglês, mas não existe É em. aquele livro, deixa-me perguntar se é aquele livro em que ele também por acaso até refere sobre representação, de uma certa etnia no governo bolchevique? Sim, ele refere isso e muito mais coisas, não é? Portanto, o Ok, Solzhenitsyn ok. Sim, ele explica o de Peterson forma nunca vai concreta. fazer isso. Nunca vai fazer isso, portanto ele evita, ele é um anti-sionista radical, primário e básico. Portanto, parte, do há um segmento do círculo do real, a que ele acede, que ele é onde ele tem um blind spot muito grande. E é exatamente o blind spot onde a direitinha fofinha, a liberal e centrista direita tem o mesmo blind spot. Há essa coincidência, não é? Sim, a questão de aliás, eu digo que ele ou esta facção não é a única que tem esse blind spot, porque se nós formos a ver a tal direita que era a seguir, que era a direita do peixe, porque na altura, antigamente os cristãos identificavam-se através de um simples gesto que fazia um peixe, né? E portanto também existe uma compatibilidade no grego antigo entre aquilo que é Cristo e a palavra peixe, por isso é que eu identifico essa direita cristã. Uma grande parte dessa direita cristã, ou a tal direita populista que recentemente tem chegado a ter bons resultados eleitorais no Ocidente, também tem um grande blind spot por essa mesma questão. E eu acho incoerente. Agora, na questão do Peterson, eu ainda compreendo, porque sendo ele um capitalista, não sendo ele um populista, tendo esta direita vários pontos em comum com vários intelectuais que, pronto, se dizemos que são de centro, poderiam estar numa democracia cristã e essa democracia cristã sempre, sempre olhou para a questão de Israel como uma legítima oposição àquilo que são as pretensões da esquerda, quer dizer, se a esquerda quer a Palestina livre lá e estamos a apoiar o mundo islâmico, claro que não vamos apoiar isso, e tal, na Bíblia até se fala aqui de Israel e há uma espécie de confusão. Portanto, é natural que eles tenham apoiado. O que me faz confusão é a direita cristã ser cega nessa mesma questão. E eu dou os motivos aí no artigo. Não acho que o Ocidente tenha beneficiado dessa relação, e esse blind spot é, na minha opinião, até bastante perigoso. É bastante perigoso por motivos geopolíticos. As crises de refugiados que tivemos desde os últimos 10 anos muito se devem a esse blind spot, à incapacidade dos líderes desta direita populista em colocar um travão àquele que é o expansionismo sionista na zona, que é incompatível com a estabilidade da zona. Apesar de dizerem que é isso que vai trazer estabilidade à zona, quer dizer, só vai trazer estabilidade à zona quando 20 milhões de refugiados virem para a Europa, porque eles não vão para mais lado nenhum. Portanto, é perfeitamente incompatível com esta ideia populista de colocar os povos nativos em primeiro, na perspectiva ocidental. Não é? Portanto, esta é a minha visão e sim, estamos de acordo. Eu acho que o Peterson tem um grande blind spot nesse sentido. Muito bem. E quanto à direita do peixe, tu interpretas muito bem, é a direita cristã, é a direita que pugna pelos valores cristãos ou pelos valores judaico-cristãos. Há uma certa confusão nos valores cristãos, não é? Pois, porque depende. Se tu me perguntares, uma pessoa como o Andrew Torba, que eu acho que a grande maioria aqui sabe quem é, ou se não sabe, podia seguir. O Andrew Torba é o criador do Gab. Ele efetivamente é esta direita cristã.
E ele não é direita judaico-cristã, porque ele é bastante crítico dessa divisão. Ele é uma direita cristã que segue o raciocínio de cristão de, na perspectiva de cristã, quem está certo é quem segue Cristo, não é quem por acaso também é uma religião, nesta ideia ecumenista que todas as religiões podem estar certas, ou estas religiões, nós devemos permitir que estas religiões operem normalmente sem fazer qualquer tipo de oposição. Pronto, há dois tipos de direita cristã nesse sentido. Há uma direita cristã que acredita necessariamente nesse primado e nessa visão principalista do cristianismo, e há outra que faz esse ajuste aos valores judaico-cristãos. Eu acho que a segunda é um oxímoron, não faz qualquer tipo de sentido, muito honestamente, e é uma fragilidade em termos de coerência e de discurso para essa mesma direita, mas nem todos são, nem todos. Muito bem, sim. No caso do o Andrew Torba, eu acho que ele anda ali um bocado entre o peixe e a cobra, não é? Porque a maneira até como o Gab foi lançado foi assim, com o fundo. É o cristão tradicionalista, pode dizer que é mais uma subdivisão dentre estes quatro grandes grupos que tu consideraste. O Torba anda ali nas franjas do peixe com a cobra. Portanto, já falámos da lagosta, do Peterson, falamos do peixe, demos o exemplo do Andrew Torba, mas há muitos outros. E depois mencionaste também a direita da cobra. Queres explicar um bocadinho como é que a direita da cobra, e agora neste momento a direita da cobra até tem o Elon Musk a chefiar a razia que o Trump está a fazer nos Estados Unidos. Portanto, o Milei na Argentina, a direita da cobra ganhou alguma importância nos últimos anos, não é? Sim, sim, se tu me dissesse há um ano se a direita da cobra era mais ou menos relevante, ou melhor, se era o grupo mais irrelevante em termos institucionais, eu dizia-te que sim, porque os libertários, quer dizer, não tinham nenhum país na qual se poderiam rever. Agora, existe o Milley, conseguiu ganhar essas eleições de facto, e portanto torna-se aqui um dos grupos, sobe em termos de relevância nestes grupos. Sim, o Musk, eu refiro no artigo que o Musk não é em si uma facção, enquanto que até poderia ser, não é? Porque é uma pessoa que quer criar uma espécie de ideia coletiva e normalizar esta ideia coletiva de que devemos focar os nossos recursos para viver numa sociedade tecnofuturista e procurar esta civilização interplanetária. Até poderia ter potencial para isso, mas a minha visão é que o Musk é apenas movido por interesses financeiros e não tem qualquer tipo de interesse em criar a sua própria facção ideológica. Portanto, sim, ele está a operar de uma forma até bastante libertária e a cobra é o símbolo dos libertários por causa da bandeira libertária. Eu acho que ele está a operar dessa forma porque os Estados Unidos estão mesmo, ou estariam mesmo, em risco de, eu não vou dizer aqui uma bancarrota ao estilo português, mas de entrar numa época económica que seria devastadora, porque a forma como o dólar tem vindo a ser desvalorizado, o crescente déficit, a incapacidade dos Estados Unidos começarem a cumprir com as suas obrigações e obrigar a isso que se imprima ainda mais dólares, levando ainda mais à inflação, era um sério risco. Portanto, eu acho que ele está a fazer isto também por uma questão pragmática, porque eu acho que efetivamente existem demasiados gastos que têm beneficiado a esquerda, as pessoas que estão a par do USAID sabem o que eu estou a falar. Estamos a ver uma máquina do Estado a financiar jornalistas, a financiar cultura, a financiar até grupos ou associações que promovem ideais de esquerda e, portanto, também foi do interesse dele agir dessa forma libertária. Agora, esta facção é interessante porque pode efetivamente categorizar-se como uma facção mais antissistémica em termos económicos. Porque se o Estado moderno e o Estado social são o status quo que estão normalizados por todo o Ocidente, o Ocidente teve, depois da Segunda Guerra Mundial, este panorama de Estado social que a grande maioria da população ainda não está pronta para abandonar. Mas existe aqui um conflito geracional. A minha geração não vai beneficiar do Estado social. Portanto, na perspectiva de um jovem que perceba de economia, vender a ideia do Estado social é cada vez mais difícil, porque se eu perguntar
a qualquer pessoa aqui que tenha mais ou menos a minha idade, portanto tenho 21, 22, 23, 24, 25, que raio de estado social é que tu vais ter na tua altura? Tu não vais ter pensão nenhuma. Portanto, chegou a hora de conseguirmos desmistificar o Estado Social para a minha geração. E a direita libertária pode dar esse contributo, porque é a única que pensa em termos antissistémicos aquilo que é o Estado Social que herdámos do século XX. No caso da Argentina, vamos ver o que é que o Milei faz, se consegue ter esse sucesso. Para já está a ter esse sucesso, seria interessante dar-lhe continuidade, pelo menos no futuro. Muito bem. O Estado Social é anacrónico. Dizemos nós libertários já há bastante tempo, não é? É um esquema Ponzi. Mas, portanto, já fizemos o discorrer sobre a lagosta, o peixe e a cobra. Vamos falar agora do sapo. No meme dos ministros do memes, põe-te o sapo na cabeça. Isso é coincidência ou o sapo está de facto na tua cabeça? Estás a tender para a direita, sapo? Sim, estou um bocado porque eu acho que a minha geração é predominantemente ocupada, pelo menos as pessoas que fazem ativismo, as pessoas que estão na causa, é predominantemente ocupada pela direita do SAP. Eu destaquei aqui uma grande parte do artigo só para falar dela, porque esta direita, ou a dita direita Red Pill, que é assim que se chama lá nos Estados Unidos, hum, é uma direita que vive o digital para todos os efeitos. Eu acho que esta direita já teve vários contextos de participação política que, por exemplo, a tua geração não teve. Por exemplo, no caso daquilo que se chamam as meme wars, na altura da primeira eleição do Trump e agora recentemente, a criação de conteúdo metapolítico digital está no ADN desta mesma direita Red Pill, porque eles participaram na linha da frente na criação de conteúdo, de como pensar politicamente o discurso através dos memes, que é uma nova forma, a meu ver, completamente revolucionária, de comunicação política. E, Deixa só portanto, dizer duas coisas. Uma, em digo, tendência, não vale a pena ao público pedir para falar agora, porque não vamos ainda passar a voz aos ouvintes. Quando passarmos, pedimos que façam perguntas ao Francisco e evitem fazer grandes discursos. Não estamos aqui para isto, estamos para ouvir o Francisco e aproveitar o tempo dele. A segunda coisa é relativamente aos memes. Os memes provavelmente fizeram cair a agenda do Great Reset. Isto é uma afirmação um bocado bombástica, mas do ponto de vista de guerrilha, de guerra de guerrilha, o meme consegue compactar milhões de mensagens dentro de uma única imagem e poucas palavras, de uma maneira completamente inesperada, provavelmente, para os mestres da propaganda. Portanto, o meme é poderosíssimo. Mas sim, continua, Francisco, desculpa. exatamente, concordo 200% contigo, e eu no artigo elenco alguns memes que serviram para categorizar aquilo que são os tais arquétipos. Se nós fôssemos a falar daquilo que são os arquétipos, em vez de ser numa forma académica, se fôssemos a falar daquilo que são os arquétipos do Carl Jung, pronto, a nossa geração criou os seus próprios arquétipos. Por exemplo, o NPC é aquela pessoa que não pensa muito por ele, vai naquilo que é narrativa pública, consome aquilo que a propaganda tradicional lhe dá, a comunicação social tradicional lhe dá, e repercute aquilo que houve, por exemplo. E nós vemos uma grande tendência para se fazer isso no discurso da esquerda. Porquê? Porque a comunicação social ocidental está dominada por talking points de esquerda e por perspectivas de esquerda. Eu também falei daquilo que é o Giga Chad, ou o Chad, porque é esta idealização da direita, o homem forte, viril, que é irreverente e consegue impor aquilo que é a sua presença, é aquilo que muitos, lá está, os chud, que é as pessoas da minha idade que por norma não têm contacto social, não têm grande participação social, têm dificuldades em socializar, em ter mulheres, por exemplo, contacto feminino, e isso não só é uma caracterização daquilo que é o real, mas também uma personagem que uma grande parte desta direita adota.
Porquê? Porque são pessoas que estão, de certa forma, um bocado solidárias com elas mesmas, porque são grupos de jovens que em bolhas se juntam, porque os mesmos motivos os convidaram a juntar-se, a procurar criar os seus próprios meios de socialização. Quando vemos a minha geração, pelo menos as pessoas já mais à direita da minha geração, não se inserem nos mesmos círculos sociais que a maioria das pessoas, porque não querem participar do estilo de vida que a maioria das pessoas acha que é normal e que na nossa perspectiva não é. Quando vemos essa mesma geração de pessoas mais à direita, os tais de direita red pill, que não têm medo de ser politicamente incorreto e falar da questão do feminismo de uma forma que as outras direitas não falaram, exatamente porque sentiu na pele aquilo que é a rejeição feminina por causa não só das suas opiniões, mas por vezes até da questão da sua aparência, e o facto de não querer saber muito daquilo que é a sua presença digital, não é importante fazer vídeos para o TikTok ou ter 10 mil seguidores. A sociedade que nós teríamos numa década de 60 e de 70 seria o normal para este tipo de pessoa, mas este tipo de pessoa não avançou com os avanços sociais e as formas de comunicação social e de relação social. Portanto, são um grupo que nasce daquilo que é o avanço da própria sociedade. Eu falo daquilo que é o mercado de relacionamentos. Existe uma grande disparidade. Neste momento temos 70% das mulheres ou 60% das mulheres a querer focar-se em apenas 10% dos homens e o resto são restos. E, portanto, nunca se vão sentir não só necessariamente satisfeitas porque têm uma visão completamente distorcida, na minha opinião, graças às redes sociais, daquilo que é a realidade e têm expectativas completamente destrutivas. Acham que, na verdade, nesse tal mercado de relacionamentos, que muita gente recusa a dizer que existe, apesar de existe, porque estamos a objetificar as pessoas. Quer dizer, quando é para as mulheres é mau, quando é para os homens já não é. Mas existe essa disparidade de noção de realidade. Acham que, na verdade, têm direito, na perspectiva delas, a homens que fazem 1 milhão de euros por ano, porque valem muito mais. E, portanto, esta noção, esta fraqueza de capacidade de perceber aquilo que é a realidade, está a criar um grande desequilíbrio social na minha geração, em que muito poucos homens, ou cada vez menos homens, a maioria, não consegue entrar nesse mercado de relacionamentos. Historicamente, eu por acaso acho que não referi isso no meu artigo, mas historicamente, o avanço no número de anos em que se começam a casar em média, as famílias, quando o número médio de casamento começa a aumentar significativamente, quando uma grande percentagem dos homens não consegue ter acesso a esse mesmo mercado de relacionamentos, é quando períodos de grande instabilidade política ocorrem de forma cíclica no Ocidente. E eu acho que é o que estamos a ver hoje, porque eu acho que essa direita red pill, pela sua capacidade de comunicação e caso consiga influenciar as próximas elites que vão chegar ao poder a adotar certas políticas sociais, vão marcar uma grande mudança naquilo que é a nossa percepção sobre as relações entre homem e mulher nos dias de hoje, impactadas pelo feminismo, e também pela questão do multiculturalismo, mas eu essa nem referi muito no artigo, porque felizmente, quer a direita cristã, quer agora cada vez mais libertários, quer essa mesma direita red pill mais radical, estão de acordo que o multiculturalismo foi longe demais. Eu acho que é inevitável, todas elas vão acabar por concordar que foi longe demais. Portanto, eu acho que se pauta mais por essas mesmas relações. Portanto, uma foca-se mais na economia, que é a direita da cobra, outra foca-se naquilo que é a relação entre homens e mulheres, que é fundamental, quer dizer, a civilização, seria impossível equacionarmos uma civilização sem aquilo que foi a privatização da família. Se não tivéssemos passado do estado tribal em que os filhos eram filhos de toda a gente e não havia propriamente a família privatizada, o homem e a mulher juntos através do casamento que determina que aquela é efetivamente aquela família e não é o homem de uma tribo a ter filhos com várias mulheres, por exemplo, esse estado tribal felizmente foi superado e permitiu-nos alcançar grandes civilizações. A partir do momento em que a relação entre homem e mulher passa a um estado quase que tribal, em que temos mulheres e homens, poucos homens, na verdade, como eu disse, são apenas 10, 15%, um, a conseguirem monopolizar uma grande parte de mulheres e várias mulheres a querer o máximo de companheiros possíveis, não no sentido de criar algo de futuro para privatizar, lá está a sua relação numa família, mas o máximo de hedonismo possível, isso está-nos a levar a um estado de relacionamento entre homens e mulheres, um estado social que é regressivo. Isto não é
uma evolução positiva. Nós estamos a regredir enquanto sociedade, na minha opinião, nesse sentido. Portanto, a direita Red Pill foca-se mais aí, e depois eu acho que a direita cristã, que é a direita que tem mais acesso ao poder institucional, poderá, lá está, conjugar se calhar estas duas ideias e ser um bocado influenciada por elas, e voltar a ter um papel ativo na transformação dos sistemas políticos. Quem sabe, como o Chega, por exemplo, quer aqui mudar uma Constituição que é fundamentalmente de esquerda, noutros países, caso algum dia, por exemplo, numa Itália, ou numa Alemanha, ou numa Áustria, os partidos de direita consigam ganhar mais poder, fazer mudanças sistémicas. Eu acho que estas três podem unir-se nesse sentido. Então, tu achas que o caráter cínico, cínico no sentido de, não digo cínico no sentido maldoso, digo cínico no sentido de desesperançoso, da direita do sapo, não é? Porque eles são a direita do sapo é a primeira geração, ou as primeiras gerações que está a apanhar essa degradação sociofamiliar, que os exclui do mercado de reprodução, o que é algo, portanto, um homem ou uma mulher ficarem excluídos do mercado de reprodução por motivos diferentes, eles delas, é algo que afeta profundamente o sentido existencial, não é? Porque o objetivo da vida biológica é a continuação, é a continuidade. Sem essa continuidade, alteram-se os parâmetros, as referências, etc. Há uma parte da direita do sapo que me preocupa sobremaneira, que é a direita incel, espero estar a dizer corretamente, não é? São aqueles que, face às agruras do, do, do mundo dos relacionamentos, simplesmente desistem do sexo oposto e até se começam a relacionar com animes e com outras Sim, que realidades. isso é outra forma de destruição pessoal, na minha opinião, também. É uma forma de destruição pessoal, sim, sim. É uma espécie de uma desistência, por isso é que eu falo em cinismo, não é? Porque, de facto, é como se o mundo tivesse deixado de oferecer aquilo que é a função biológica mais básica. Não sei se estás de acordo, não é? Sim, estou. Agora, eu acho que, lá está, por isso é que eu escrevi também nesse artigo. Como nós estamos numa realidade democrática e, para todos os efeitos, quase metade dos eleitores fazem parte desse sexo oposto, é perfeitamente incompatível com uma chegada ao poder da direita adotar este discurso. Por isso é que esse discurso deve ser mantido nessas mesmas fações, não pode ser mainstream, na minha opinião, caso contrário, é impossível a chegada ao poder dessas mesmas fações. E, portanto, sendo impossível, tem que se manter nessa fação. E eu acho que cada fação deve se preocupar com um assunto em específico. Agora, a que chegar ao poder, que é, na minha opinião, a tal direita cristã, porque é que está mais instaurada nos atuais sistemas, para todos os efeitos, não deve é recusá-las, não deve é recusar o contributo dessas mesmas fações. Não precisa de dizer o que elas dizem, mas não pode recusar no momento de fazer as transformações do Estado, não deve recusar esses mesmos contributos. Muito Mas bem, então objetivamente chegamos é ao ponto assim. essencial. E o ponto essencial é o título do teu artigo, que é o soberanismo, não é? Agora tu já enunciaste um pouco isso, portanto, essas quatro fações podem contribuir para esse soberanismo, que é multipolar, na tua opinião. Sim, eu não quero que a tal direita do centro-direita, direitolas à Jordan Peterson cheguem ao poder, mas o contributo de que nós devemos pautar-nos por um primado de autorresponsabilidade, quer queiramos, quer não, é importante. Para uma criação de sociedade de alto valor e de uma sociedade onde as pessoas, sendo fortes, criam um coletivo forte, é importante. Portanto, o contributo dessas quatro tem que lá estar. Nem todos têm que estar no poder, mas o contributo de todos tem que lá estar. E essa soberania, esse soberanismo, como eu digo, não é só coletivo em termos de Estado, é também individual. É uma questão individual, quer do primeiro coletivo, também, que é as famílias, quer do Estado, mas também do indivíduo. O indivíduo que, seguindo aquilo que é a matriz cristã, se consegue tornar livre, não só livre de ameaças,
mas também livre para criar algo. Ou seja, livre de ameaças no sentido de estar livre de vícios, porque os vícios são fraquezas, e não havendo nenhum ser humano perfeito, todos os seres humanos têm essas mesmas fraquezas, mas quanto menos, melhor. E depois, liberdade para criar com um espírito empreendedor, que eu acho que o Estado Social mata, de certa forma, nos indivíduos, e desincentiva. Portanto, não só liberdade de Deixa-me só proteção, mas citar-te, também para criar. bem a propósito, antes que passemos à frente, tu tens uma citação tua, estás a autocitar-te no artigo, imagino, e diz assim: indivíduos fortes levam a famílias fortes levam a comunidades fortes levam a regiões fortes levam a países fortes. Portanto, é uma espécie de matrioscas, não é? Do indivíduo até à grande meia-nação, não é? Sim, porque se nós tivermos famílias fracas, tudo colapsa, que é o que nós vemos hoje. A partir do momento em que nós temos uma quantidade, aliás, e basta ir aos indivíduos, eu por acaso falei da família, mas basta ir aos indivíduos. A partir do momento em que nós somos um dos países, Portugal é um dos países em que as mulheres mais consomem antidepressivos, só isso já nos indica que temos uma grande parcela de indivíduos no nosso país que é fraco em termos mentais. Não estou a dizer fraco no sentido de que, ok, são maus, não, é objetivamente estão mal e precisam de ajuda. Não é crítica, é estão mal, precisam de ajuda e o sistema fez com que elas evoluíssem de uma forma a não serem a melhor versão de si mesmas. A mesma coisa acontece para os homens, quando temos o tal problema que falámos há bocado, mas também de altas taxas de depressão masculina. Portanto, se os indivíduos começam logo por ser fracos, vamos ter famílias com problemas, como vemos hoje, pela quantidade enorme, não só de divórcios que acontecem em Portugal, a explosão que aconteceu nos últimos 20 anos, que é infeliz e tem consequências naquilo que é a próxima geração, mas também em termos económicos. Temos famílias cada vez mais descapitalizadas, que dependem do Estado para viver, ou que vivem de salário em salário e não conseguem construir algo sustentável, infelizmente. E depois, consequentemente, se esse cenário, quer individual, quer do primeiro coletivo, alastra-se um número que é mau, não esperem ter um país forte. Eu citei esta frase porque eu citei-a pela primeira vez num podcast que fiz na Zuga TV, que aliás foram eles que me convidaram não é convidaram, mas incentivaram a fazer este artigo. Eu já disse várias vezes naquele podcast, eu até acho que disse no último Space que fizemos. Portanto, é uma frase que eu já tenho dito várias vezes. Por isso é que eu decidi citar. Mas sim, eu acho que é uma espécie de matrioscas. Se a base está errada, não adianta termos um teto muito bonito, porque o teto vai acabar por colapsar mais cedo ou mais tarde. Fazer-te uma pergunta. Eu acabei de colocar agora nos comentários mais uma imagem que vem do teu artigo, que são os quatro animais e estão colocados em quatro quadrantes. Tu colocaste isto ao caso ou tem a ver com os quadrantes políticos? Não, por acaso não tem. Por acaso podia ter feito. Por acaso até podia ter feito, de certa forma. Podia Não ter é? colocado Onde a é que tu verias obra à o direita em sapo, por baixo. exemplo? Onde é que tu verias? Em baixo à direita ou à esquerda? Qual? Onde é que tu verias o sapo? Em baixo à direita ou à esquerda? Pois, poderia ser em cima à esquerda, porque eu acho que são uma vertente mais autoritária, O e sapo? que economicamente sim, o sapo sim, e acho que economicamente, são mais à esquerda, porque não é o foco principal deles, muito honestamente. O sapo está-se a cagar na economia, é verdade. É É, verdade. completamente, portanto, Completamente. Sim, sim, seria por sim. aí. Sim, o peixe está bem posicionado, parece-me. Sim, também acho. E os A cobra libertários tinha são que ir para lá à direita. à esquerda da lagosta. Hum, não, aqui ao contrário, em termos É ao contrário, não económicos, é? a cobra teria que ir, obviamente, para a direita, e a lagosta, para todos os efeitos, nenhum devia encaixar ali, a lagosta devia estar no centro, mas sim. Mas por acaso não Não, fiz, sempre à esquerda, não pá. fiz com esse É intuito. que Francisco, olha que a lagosta tende sempre à esquerda. A lagosta tem a obrigação mental de agradar à esquerda. É a direita que pede permissão à esquerda, tradicionalmente, não é? Sim, sim. É verdade, São esses tipos. é verdade. São esses tipos.
Muito bem, então agora, tens mais alguma coisa para acrescentar antes de abrirmos a perguntas dos ouvintes? Tem aqui uma secção que eu por acaso não foi referida, nem eu referi, que é a tal necessidade dos libertários. Eu, por acaso, aconselho todos os libertários a ler não um capítulo, mas um parágrafo em que eu digo: no caso de um liberal, faria todo o sentido, por causa da tal questão da Segunda Guerra Mundial, as pessoas pronto, ficaram com a necessidade de agradarem à visão individualista, onde todos os coletivos são maus. Eu, por acaso, falei aqui da questão do coletivismo, porque essa às vezes é uma palavra que é um bicho-papão para pessoas que estão no círculo quer conservador, quer de centro-direita, quer também libertário. Por acaso, eu acho que a direita do Sapra não tem tanto problema em sê-lo, no sentido em que eu digo que é importante ir a Júlio Zévola, porque ele, na sua obra, O Fascismo Visto da Direita, diz, e passo a citar: para usar o termo totalitarismo corretamente, a diferença substancial pode ser brevemente expressa, dizendo que o totalitarismo de direita é anagógico, enquanto o da esquerda é catagógico, e que apenas porque ambos são igualmente opostos ao regime limitado e vazio do indivíduo burguês, é que uma mentalidade miúpe poderia pensar que tem algo em comum. Na minha opinião, aquele meme da direita, não é da direita, mas da ferradura, que diz que a direita e a esquerda, as radicais, convergem numa só, é uma boa tentativa de marketing, sem dúvida, é um excelente marketing, mas na minha opinião não é verdadeiro na sua essência, porque a noção de coletivo que a direita herdou desde sempre, desde até na altura da Revolução Francesa e pré-Revolução Francesa, quando a direita era o antigo regime, é, como ele diz aqui, anagógico, ou seja, o indivíduo, de forma natural, quer-se transcender aquilo que é o coletivo, mas o coletivo dá essa força, porque nós somos seres sociais. Nós somos, para todos os efeitos, seres sociais e somos influenciados pelo nosso meio. Se o nosso meio é um meio de total destruição, de total criminalidade, de incentivos maus, de total pecado, ou como queiram chamar, de maus incentivos àquilo que são os atos individuais, eu até posso ser um indivíduo com 140 de QI, teve excelentes genes, não interessa, eu vou ser rebaixado pelo meio onde eu estou. Existem muitos Cristianos Ronaldos e muitos Messi por aí, mas se nasceram em contextos em que por acaso não deram os incentivos nem a plataforma para crescer, pouco adianta. Portanto, o indivíduo nesse meio coletivo tem que ser projetado e o coletivo tem que ser interpretado dessa forma. E a direita não pode ter medo de falar de coletivo, porque o coletivo também às vezes pode ser e tem que ser um trampolim para o indivíduo. No caso da esquerda é o total oposto, em que se quer puxar o indivíduo para o mesmo nível do coletivo e usar o coletivo para rebaixar o indivíduo, para sermos todos iguais. Num, existe esta noção de que a hierarquia é legítima. Se nós somos melhores, temos que ser vistos como os melhores. E é legítimo sermos os melhores se fizermos por isso. E o coletivo não rebaixa. O coletivo reconhece isso. No outro lado da esquerda, o coletivo serve para rebaixar e usar o poder através do Estado para rebaixar quem é melhor. Portanto, este é o único segmento que eu acho que é importante porque eu acho que a noção de coletivo e coletivismo tem sido mal interpretada, quer à esquerda, quer à direita, quer ao centro-direita, e ainda é preciso fazer esse caminho, deixar de ter medo de olhar para o coletivo. A política de direita não pode ser só focada na questão das liberdades individuais, como a Yale fala, se é que eles são de direita, que não são, mas enfim, a noção individual que eu às vezes vejo em certos textos do CDS, e há um medo de falar em coletivo, na minha opinião, e que tem que ser ultrapassado. Muito bem. Olha, os libertários padecem desse receio de falar do coletivo. Têm uma alergia crónica ao Essa coletivo alergia e o essa coletivo alergia é exatamente isso sim, que eu compreendo. Um libertário, obviamente, não vai ser coletivista. Se fosse um coletivista, não seria um libertário. Embora existam libertários nacionalistas que pronto, tentam conjugar essa mesma vertente de reconhecer que a nação é um coletivo e, através da política libertária e da praxis libertária, a nação poderia tornar-se melhor. Existem esses libertários. Mas eu acho sim, que os sim, sim. libertários aos libertários falta esta visão do Évola, porque ele neste livro ele não está a defender o fascismo. Quem ler o fascismo visto da direita é uma crítica ao fascismo de alguém que está à direita do fascismo, onde ele diz que existia uma grande falta de noção da descentralização, o excesso de centralismo do fascismo foi mau para o próprio fascismo
e a necessidade de se democratizar, ou existiam algumas instituições que eram demasiado democratizantes, que tentavam agradar a quem não fazia parte desse mesmo movimento e dizer que se nós somos os verdadeiros democratas, também foi negativo. Portanto, ele está a criticar o fascismo neste sentido e ele apela muito à descentralização. Muito bem. Sim, faz falta a toda a gente ler o Évola. O Évola é um autor absolutamente fundamental. Muito bem. Agora já dissemos tudo. Eu estive para te interrogar sobre o Évola e aquilo que tu disseste, mas achei que iríamos entrar no detalhe dos libertários. Mas assim, tu explicaste bem. Uma última pergunta. O que é que prevalece do teu, no teu ponto de vista? O top-down ou o bottom-up? Do O que ponto de der, vista o que diz, eu do ponto de interrompi. vista de equilíbrio do poder, o que é que tem mais força? É evidente que existem ambos, não é? Quer o top-down, quer o bottom-up, no ponto de vista das influências culturais que depois se constituem em poder efetivo. Qual é o que tem prevalência? O que tem prevalecido, porque a população foi, na minha opinião, de certa forma, hum, evoluiu, cresceu num contexto educacional que convidou a isso, tem sido o top-down. O top-down tem vencido culturalmente, não é que tem vencido, mas tem tido ainda essa hegemonia, ainda tem esse controlo. Portanto, para os efeitos de hoje, o top-down. Não quer dizer que, em termos de consciência, lá está, o tal coletivo, cada vez mais pessoas se fartem desse sistema e através do bottom-up se possa prevalecer essa vontade de quem está em baixo, em termos hierárquicos. Isso pode acontecer, como já aconteceu várias vezes ao longo da história, nas, em vários momentos de mudanças sistémicas. Portanto, pode ser que sim. Se ganharmos, será eventualmente uma questão de bottom-up, porque nós não fazemos parte das grandes elites. Estamos a fazer por isso. Ora, exatamente, nós temos que ir contra o top. Muito Muito bem. bem. Eh, então, vamos abrir a perguntas? Estás pronto? Sim, sim, à vontade. Ok, estão abertas as inscrições. Quem quiser falar, pode falar. O Renato, que tinha pedido para falar, saiu entretanto. Eh, não o Tinha aqui o, vejo. o Badalo Pinheiro, que fez aqui alguns comentários. Eu posso eventualmente responder se mais ninguém entretanto aparecer. Ah, sei, respondo aos comentários do Badal Pinheiro, então. Bom, o primeiro comentário dele foi: não é poder, é violência, é diferente. Não necessariamente. Lá está, como estávamos a falar em contexto de ciência política, eles juntam os dois. Por vezes eles juntam os dois. Portanto, se eu usar essa mesma violência, seria categorizado nesse meio académico como uma forma de eu utilizar o meu poder, mas não é um poder político, é um poder de facto. Estou a usar um mero poder bruto. Porque nos meios académicos não se reconhece que, por exemplo, os impostos são roubo, por exemplo, nem se reconhece que é um processo violento. Né? Portanto, depende do vocabulário de quem está a usar. No ZEUA, nos Estados Unidos, não se configura nenhum Estado social. Eu discordo, existe muito mal desenhado para os efeitos daquilo que deve ser um Estado social, porque ficou ali um bocado entre o meio, porque existem casos onde efetivamente o Estado Social não responde a nada, mas existem casos onde responde. Quer dizer, os Estados Unidos são o país ocidental que mais gasta dinheiro em efeitos de saúde por pessoa, embora as pessoas acham que não existe um sistema minimamente público de saúde. Existem gastos públicos nesse sentido. E também existe uma segurança social, claro. O igualitarismo perante a lei também veio impulsionado pela Revolução Francesa. A meu ver, é preciso separar as águas. Depende, porque lá está, o igualitarismo perante a lei, o que é esse igualitarismo? É qualquer pessoa é igual aos olhos da lei? Sim, isso é uma coisa. Agora, não tem que existir a mesma lei, isto é a minha interpretação, para, naquilo que era o contexto da altura, para os diferentes contextos sociais. Eu acho que até começar pela questão imigrante, a igualdade que se busca, quer por um lado liberal, quer pelo outro lado marxista, onde se procura equalizar quer o imigrante, quer o nacional, não acho que seja bom. Não quer dizer que não tenha sido um avanço, porque existiam, obviamente, injustiças. Portanto, sim.
é preciso separar as águas, mas o igualitarismo em si não é, a meu ver, positivo. A questão da justiça é um tema à parte. Por acaso não é a minha especialidade, mas é um tema à parte. E acho que não existem mais para já. Portanto, quem quiser fazer perguntas, depende. Quem quiser pode pedir para falar, ou se quiser comentar, também pode. Muito bem. Repara que ele disse igualitarismo, não falou em igualdade perante a lei, não é? Portanto, o Pois, igualitarismo a minha questão ali é o é igualitarismo. pejorativo, é pejorativo, não é? Sim. Portanto, é uma espécie de fantasia de igualdade que se institucionalizou com a Revolução Francesa. Sim, porque a Revolução Francesa foi tudo menos igualitária, não é? Constituiu-se imediatamente uma oligarquia Sim, 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 sim. repressora. É, Mas o depois pessoal pensa que aquilo foi popular, não, mas não foi, aquilo não não foi uma foi questão nada, popular, não aquilo foi foi popular. foi um conflito de elites, uma elite que quis substituir outra elite, nomeadamente a elite burguesa, quis substituir a elite, da nobreza e do clero, e portanto foi uma guerra, lá está, quase que interclassista, portanto não é uma questão popular, não foi popular. Sim. E tanto é que os primeiros liberais, depois dessas revoluções, se vocês forem a ver, os primeiros liberais não defendiam os níveis de igualdade perante a lei que existem hoje. Também não houve igualdade, por exemplo, no caso da propriedade, quando em Portugal houve uma perseguição, uma quantidade absurda de nacionalizações e expropriações a propriedades da Igreja, por exemplo, na altura do liberalismo em Portugal. Portanto, depende. E na altura os liberais defendiam abertamente que nem todos deviam poder votar, dentro dos próprios portugueses, por causa da questão das propriedades. Portanto, nem sempre foram assim tão igualitários. Agora, a conclusão lógica do liberdade, igualdade e fraternidade, a conclusão lógica do igualdade foi esse igualitarismo que tem que ser, lá está, como disseste bem, visto de forma pejorativa, na perspectiva de quem está a ver de fora, porque é pejorativo, porque nós não somos todos iguais e ainda bem que não somos todos iguais. Não é? Hum, Temos aqui muitas contas e bem, é perfeitamente legítimo, muitas contas anónimas. Se quiserem fazer perguntas não em áudio, mas em comentário, é igual também para podem mim. fazer, também podem fazer. Hum, Portanto, esperamos 30 minutos, 30 segundos, 1 minuto, e depois tomamos a decisão sobre o que fazer ao Space. Ele já vai com 1 hora, para ouvir gravado também já é bom. Portanto, se estás de acordo, esperamos 30 segundos, 1 minuto e depois Sim, decidirmos. sim, por mim sim. É? Eu depois vou também partilhar no meu canal de YouTube, daqui a talvez na segunda-feira, para dar tempo para o pessoal ver aqui, para quem não vê, porque tem alguma malta que me subscreve no YouTube que não tem Twitter. Portanto, depois também vou publicar no Twitter, peço desculpa, no YouTube. Também depois quem me quiser seguir por lá é só ir ao meu perfil e subscrever. Ok, muito bem. Eu acho que já sou teu seguidor do YouTube. Olá, Muito Fênix, obrigado. menos de 45 minutos, por favor, para a tua pergunta. Ok, eu vou ficar nos 32,5. Saudações, Francisco, bem-vindo, é um gosto e uma honra, como de costume. Parabéns por tudo o que tens feito, passadas o lustre ao cágado. Se fizesse o favor de falar um pouco sobre aquilo que é a tua visão para a integração entre essas fações ou esses quadrantes. E para quem eventualmente não tenha estado presente no início, se quiseres dar uma pequena sinopse do que é cada um deles de forma breve, e depois a grande questão é como se poderiam integrar, e se quiseres podes estruturar a coisa em duas fases: quais são os obstáculos a essa integração e depois que medidas corretivas porias para facilitarmos essa integração e que haja um esforço conjunto em vez de fragmentado. Concordo, também a minha leitura é o que tem acontecido, uma fragmentação clássica à direita, genericamente falando, não a favorece. É isto. Muito bem. Para quem não viu desde o início, acho que provavelmente a maioria está aqui desde o início. Eu disse que basicamente existem estas 4 principais fações, embora, como o JPS disse, é possível, se formos à lupa, e se calhar existem mais, né? E dentro destas grandes 4 fações, no sentido em que são 4 interpretações daquilo que devem ser os valores da direita, têm focos diferentes,
foca-se no indivíduo, que é a direita petersoniana, uma direita muito mais individual. A direita cristã foca-se essencialmente nesses valores cristãos. E depois temos então a direita Red Pill, que é uma direita que representa aquilo que é o atual estado social da minha geração, que se está neste momento a revoltar contra aquilo que é, por exemplo, o mercado de relacionamentos e o contexto de alienação social em que vive na sua própria geração, e a direita libertária, que a grande maioria aqui já sabe o que é. Portanto, para todos os efeitos, focam-se em diferentes coisas. A direita libertária foca-se muito mais na economia, por exemplo. E agora, existem diferentes problemas, porque para eles o inimigo não é o mesmo. Para eles, nem todos eles acham que o Estado Social é o inimigo, nem todos acham que o Estado é o inimigo, nem todos acham que nem existem os problemas comuns. Agora, todos eles, de certa forma, têm mais em comum do que aquilo que os separa. E no contexto democrático em que vivemos, se queremos que os valores de direita cheguem ao poder e ganhem, e criem uma era como a esquerda conseguiu criar a sua, isto tem que ser feito um bocado de forma estratégica, no sentido em que, por exemplo, não vamos colocar a direita que fala apenas sobre a questão das mulheres, por exemplo, a liderar um projeto político que vai a votos, porque a grande maioria das pessoas que votam, peço desculpa, não é a grande maioria, mas, por exemplo, num caso em Portugal, a maioria das pessoas que votam é mulher, são mulheres, há mais mulheres que homens a votar. Portanto, não faria sentido, seria contraproducente. Por exemplo, num caso de alguém que vai a eleições apresentar um programa económico como o do Milei num país europeu, pode não ser exatamente tão estratégico, porque não estamos, felizmente ou infelizmente, mas felizmente, no mesmo caso da Argentina. Portanto, existem duas grandes fações principais, que para mim é a direita petersoniana, que é a direita do centro-direita, a direita cristã, que também, para todos os efeitos, é aquela tal direita populista que fala muito dos valores cristãos, são as que têm mais chances de chegar ao poder. Eu acho que a direita do centro-direita não é desejável que se chegue ao poder, porque é uma direita que tem medo de ser radical e que tem muita reticência em adotar os valores das restantes. Podemos ir buscar a ela a defesa daquilo que é a autoajuda e o desenvolvimento individual para termos uma percepção diferente daquilo que é a construção do indivíduo em termos políticos e culturais. Mas, por exemplo, a direita cristã, que tem mais chance até de chegar ao poder, tem que adotar, não pode ter medo de adotar a visão antissistémica em termos económicos da direita libertária, e tem que reconhecer que existe uma grave crise social que ainda não está a ser tão exposta em termos mainstream, nomeadamente em termos da relação entre homens e mulheres, porque eu não falo muito da questão do multiculturalismo, porque felizmente praticamente todas já estão a chegar a um consenso, é natural que cheguem a esse consenso que o multiculturalismo foi longe demais, portanto isso vai ser orgânico, vão querer todas elas até competir entre si para ver quem é que é mais contra o multiculturalismo de forma eficiente, para todos os efeitos. Mas focando-se em diferentes temas, nós devemos posteriormente, isso é algo que eu vou falar noutro artigo, as elites que conseguirem substituir as atuais elites vão ter que fazer um sistema de purga, ou seja, o que é bom, o que é bom para se manter desta facção, o que é que se deve purgar desta facção que não tem qualquer cabimento ou que é desfasado da realidade, porque existe, por exemplo, no caso da tal direita Red Pill, a ideia de que as mulheres devem ser a ideia de que as mulheres devem ser rebaixadas, por exemplo, em termos legais, é algo que não vai fazer sentido no futuro. Não vai fazer sentido não só porque impede que a direita consiga chegar ao poder, como não tem qualquer tipo de cabimento no futuro porque é insustentável. Se nós, com uma mínima lei de alteração ao aborto, como por exemplo na Polónia, vimos grandes consequências eleitorais para a direita que já estava no poder há vários anos, imaginem o que é que isso seria num país como Portugal. Seria completo suicídio político para as outras coisas todas que são importantes serem mantidas. Portanto, é preciso depois fazer uma purga seletiva. O que é que daqui se deve manter, o que é que não se deve manter. Mas todos eles têm coisas importantes a se manter. E, portanto, esta fusão destas três principais fações, a direita cristã, a direita jovem radical e a direita libertária, na minha opinião, será fundamental para que as próximas elites que cheguem ao poder consigam construir um sistema sustentável, algo que o nosso não é. Por exemplo, o sistema do Estado Social não é sustentável, portanto, só por aí tem que mudar.
mas também sustentável em termos demográficos e em termos culturais. Todas elas têm fraquezas, todas elas têm que ter humildade de reconhecer posteriormente as suas fraquezas. A próxima elite que chegar ao poder vai ter que fazer essa análise, e essa junção das três vai ter que ser feita através das próximas elites. Portanto, da mesma forma que o Trump agora foi buscar alguns talking points libertários, foi buscar alguns talking points nacionalistas e foi buscar alguns talking points cristãos, se ele conseguir algo que ele não vai fazer, porque isso daria outro space, o porquê do Trump não ser aquilo que as pessoas pensam que ele é, se ele fosse aplicar um misto, uma compilação das três fações naquilo em que elas se especializam, então poderíamos ter efetivamente uma nova era dourada nos Estados Unidos. O problema é que ele não vai fazer isso. Agora, as próximas elites que vão chegar ao poder eventualmente em Portugal, ou pelo menos estamos a fazer por isso, vão ter que fazer esse exercício. Vão ter que fazer esse exercício, Félix. Portanto, espero ter respondido bem à tua pergunta. Sim, a meu ver, identificaste no mínimo um dos obstáculos, não é? E uma das soluções, não é? Portanto, obstáculos seria aquilo que no teu quadro é inaceitável, não é? Passa ao limiar do aceitável e há esse exercício de purga, não é? E depois aquilo que sobra, entre aspas, o que se aproveita, pode avançar para um projeto de coligação conjunto ou um esforço conjunto. Identificas mais algumas barreiras? Há mais alguns obstáculos? Isso sim, quais são e que soluções? Quer dizer, existem outros obstáculos, mas que esses são inevitáveis na política. Quer dizer, os membros das diferentes fações têm egos, todos temos egos na política e todos esses egos são às vezes impeditivos do progresso, mas isso são questões que fogem àquilo que é a teoria. Só um segundo, dá-me só 10 segundos, porque agora tenho o gato a miar. Só 10 segundos. Sim, as urgências felinas tomam precedência. Ok, está resolvido. Que é para não vir aqui ninguém do PAN ainda fazer queixa ou a dizer que eu estou a ignorar o gato. Não, nada disso. Seu fascista, maltratador de Fascista, gatos, seu fascista, enfim. o barista, Nada disso. taxista, dentista, filatelista, bairrista. Agora, assim, esse é um obstáculo que existe sempre em termos pessoais, não é questão de teoria. Outro obstáculo pode ser eventualmente a incapacidade desta direita às vezes ser anti-esquerda. Não basta ser anti-esquerda, é preciso a direita imaginar, desenhar e sonhar o seu próprio país, a sua própria sociedade, o que é que quer construir. O Ébola também fala disto noutro livro, que é o Playbook for the Right-Wing Youth, que é uma compilação de textos dele. Não basta só sermos anti-esquerda, é preciso desenharmos, pensarmos a estética, pensarmos os valores e as normas da nova sociedade que queremos construir. Portanto, eu acho que se as pessoas que estão nestas fações não conseguirem fazer esse exercício, é impeditivo para elas perceberem a importância dessas pontes. Se elas só olharem para aquilo que é a sua fação e não olharem para aquilo que é o fim último da política, que pelo menos para mim, este ponto é a salvação, mas é a evolução do próprio povo e atingir um estado de desenvolvimento satisfatório e positivo. Então, se não olharem para esse fim último, que é superior a elas, vão ser sempre incapazes de fazer esse exercício. E se são incapazes de fazer esse exercício, às vezes é difícil para a população perceber o porquê delas existirem, em primeiro lugar, e o porquê da nossa ação política. Há um aspecto curioso, tu disseste que as três direitas, portanto, a da lagosta, a do peixe e a da cobra vão ter que se unir, mas não falaste da direita do sapo ter de se unir também, porque a direita do sapo... Não, eu enganei-me. Espera aí, se eu disse isso, enganei-me. Se eu disse isso, enganei-me. Mas espera aí, enganaste, okay. mas deixa-me comentar. Porque se te enganaste, do meu ponto de vista faz sentido, porque a direita do sapo é, de certa maneira, completamente orgânica e não tem nada de orgânico, de inorgânico, ou seja, não se prevê que a direita do sapo se venha a organizar institucionalmente. E funciona como uma espécie de polícia fiscal da integridade das outras direitas, porque é Isso o total bottom-up, não é? É o sim. total bottom-up. Nesse aspecto, sim. Eu queria dizer a do sapo, a da cobra e a do peixe por motivos principalmente ideológicos. Mas sim.
Agora, qual é que é a minha questão com a da Lagosta? É que a direita do centro-direita já demonstrou que por vezes tem incapacidades graves em adotar as ideias que esses tais fiscalizadores propõem, enquanto que as outras não. Nós já, por exemplo, olha, só para efeitos de exemplo recente, o facto do Chega ter adotado a ideia da remigração no Parlamento é um exemplo perfeito do efeito que essa direita do sapo pode ter de forma orgânica. É essa tal capacidade de ir buscar as ideias e não renegá-la nem ignorá-la que pode fazer com que a direita dita do peixe, a direita dita populista ou cristã, consiga evoluir num bom sentido. Eu acho que esta semana deu-nos um bom exemplo do que é esse exercício, esta conjugação destas três ideias. Outra ideia seria a capacidade do Chega, por exemplo, em termos económicos, ser influenciado por essas tais ideias de um antissistema económico que os libertários já defendem contra o Estado Social. Portanto, seria o exemplo diferente, mas neste caso da direita da cobra. Portanto, é um bocado mais ou menos esse exercício. Um vai ter que dar a cara, um vai ter que encher o Parlamento para todos os efeitos para se mudar a lei, só se pode fazer isso, mas não renegar o contributo que estas duas direitas podem dar, acima de tudo. E às vezes até incluir pessoas que fazem parte dessa facção, por exemplo. Sim, sim. Muito bem. Mais alguém para fazer alguma pergunta, alguma consideração? Caso não, estamos com quase 1h30. Para o YouTube também depois fica com tempo a mais. O que é que achas, Francisco? Podemos encerrar? Sim, sim. Eu primeiro vou só agradecer o convite que fizeste para fazermos esta conversa. Acho que é sempre positiva. Foi Podem um ler o gosto. meu artigo e o meu também. Podem ler o meu artigo no meu Substack. Está nos... Eu acho que já não está nos links porque eu acho que o Linktree, por acaso, até pronto, excluiu a minha conta. Mas podem pesquisar Substack Francisco Araújo e podem subscrever gratuitamente e podem receber no vosso e-mail os artigos quando eu publico. E podem depois ver o soberano.pt, que é o portugalsoberano.pt, que também é do Zuga TV, do Marco e do Rodrigo do Zuga TV, que tem este projeto. E também, se quiserem, vocês também podem submeter artigos ou sugerir artigos para escrever lá. Portanto, diria que é só isto. É basicamente seguir o Substack se quiserem acompanhar o resto da série de artigos. E ver também se quiserem o meu YouTube, porque eu lá falo depois, faço um resumo oral dos vários artigos. Ok, Linktree. Leiam o artigo do Francisco, caso não tenham lido até agora. Eu vou pôr o link aí nos comentários do Space. Estava também no anúncio do Space feito ontem. Resta agradecer a todos os que ouviram, do princípio ao fim, ou do meio até ao fim, ou só ao fim. Podem ouvir a gravação quando quiserem, partilhem com os amigos e os familiares, etc. O Francisco está na ponta da direita portuguesa, tem o futuro pela frente e oxalá apareçam muito mais homens como o Francisco, pois precisamos deles para o bem de todos. Obrigado mais uma vez, Francisco. Obrigado, Fênix, pela tua intervenção, que ficou abaixo dos 15 minutos, portanto foi excepcional hoje. Um abraço a todos, boa noite, Francisco, e até uma próxima. Ficamos à espera do teu próximo artigo. Muito boa noite a todos, agradeço a vossa presença, agradeço JPS por esta iniciativa e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, então. Vamos fechar. Boa noite a todos.